Executivo, enfim, acata a denúncia da Câmara e suspende contrato com a Falcone. Assinaturas vão qualificar o Porto de Pelotas. Parlamentares mediaram problemas no residencial Araganos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Na semana passada, os vereadores Marcos Ferreira e Ricardo Santos foram chamados no residencial Araganos para mediarem conflito no local. O residencial foi entregue no mês de maio, no entanto, muitos apartamentos ainda não foram ocupados pelos agraciados. Os donos alegam que a demora para entrar nas casas é devido ao atraso da entrega do cartão do programa Minha Casa Melhor, para poderem adquirir móveis. Todo o processo legal, a gente fez o tempo de espera, temos o contrato lá da Caixa, tudo assinado, tudo certinho, não tem nada ilegal, tudo certinho. E como é então que a casa foi invadida por uma pessoa? Segundo a minha esposa, que nós temos que ir esperando o cartão da Caixa para nós poder imobiliar, que nós não moramos com a minha sogra e nós não temos verba para imobiliar. Só que aí esse cartão chega hoje, chega amanhã, chega hoje, chega amanhã, até agora nada. É o motivo da casa estar desocupada. E até que dia vocês tinham que ter entrado na casa? Até sexta. Essa demora gerou ocupação indevida das moradias. A jovem Juliana Vasconcelos, grávida de 6 meses, há poucos dias se apossou de um apartamento, mas não esperava pela chegada do dono. Invadi, porque eu não tenho onde morar, eu sou gestante. E agora pegaram e me tiraram, eu não tenho mesmo para onde ir. O lugar que eu tiver para ir é debaixo de uma ponte, eu vou ganhar meu filho na rua, vou viver na rua. Pode ver, eu tenho um colchão, só um colchão que eu estava dormindo e um sofá. E todo mundo estava invadindo e eu vim junto, vim ver. Aí eu achei essa daqui e invadi, porque todo mundo, a maioria está invadida aqui. Você está inscrita na lista para receber um lugar como esse? Não, eu não estava inscrita, mas ontem eu falei com a conselheira tutelar, ela disse que ia me ajudar. Assim como ela, Sabrina Fonseca possui uma filha de 2 anos e foi despejada de onde morava. Com isso, procurou solução para o problema no Aragano. Muita gente está invadindo. E aí, como eu fui despejada do aluguel, eu vim para ver se realmente estava para invadir. E aí eu vi que estava vazia a casa, que não tinha morador. Na verdade era para ter vindo até dia 31. É sinal que tem gente que não precisa. E como eu preciso, eu não vou morar embaixo da ponte com a minha filha, eu não tenho onde morar, eu não vou morar na rua com ela, arriscar a vida da minha filha. Sem saber de que forma resolver a questão das invasões, o síndico do local entrou em contato com o legislativo, que foi até lá para intermediar a situação. Ânimos exaltados, discussão, propostas de apoio e, por fim, nenhuma resolução. Os vereadores Ricardo Santos e Marcos Ferreira estiveram aqui no local e, junto dos ocupantes e dos proprietários de apartamentos, também junto com o representante do Executivo, se reuniram aqui nesse espaço para debater o assunto e resolver da melhor forma essa questão. Desocupar, ocupar, o que fazer com essas pessoas que estavam nesses apartamentos que não eram seus. A gente foi chamado aqui para constatar o que vem ocorrendo já em todos os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida de baixa renda na nossa cidade, que é as pessoas que são contempladas que acabam não ocupando, deixando vagos os apartamentos para comercializar. E hoje aqui a gente constatou pessoas que ocuparam, novos ocupantes vieram invadir os apartamentos e demonstra a irresponsabilidade do governo. É lamentável, saímos daqui, chamamos o superintendente Marcelo Pinheiro, veio assistente social, no qual fizemos uma ampla conversa com todos os ocupantes e estamos neste enfrentamento agora. O que fazer com essas pessoas que ocuparam, que não tem para onde ir? Depois de muitas manifestações contrárias e do impasse em torno da possível irregularidade no contrato com a Falcone, o Executivo, enfim, acatou a denúncia da Câmara e suspendeu o contrato. Desde o início do ano, quando foi assinado o contrato para a realização de consultoria nas escolas municipais, os parlamentares alertaram sobre as irregularidades, que foram levadas pelos vereadores Marcos Ferreira e Marcos Cunha até o Ministério Público. A denúncia foi acatada pelo promotor Jaime Chatiquim, que ajuizou uma ação pedindo a suspensão do mesmo. O Poder Judiciário deferiu a solicitação. Há uma decisão do Tribunal de Justiça mandando cancelar o contrato com a Falcone por ser ilegal, por ser considerado ilegal, por ser considerado fora dos parâmetros que a lei exige de licitação. Não foi feita a licitação, foi pago um valor de R$2.150.000, quer dizer, um valor significativo. O tribunal entendeu, assim como já tinham dito os vereadores, que não poderia haver um contrato assim sem licitação.
houve uma manifestação pública do prefeito, reunindo a imprensa, dizendo que ele não acataria a decisão do tribunal. Isso foi um absurdo. Aí nós até alertamos aqui na tribuna, os outros vereadores também fizeram isso, esse alerta, dizendo que se o prefeito não acatasse a decisão judicial, ele estaria sujeito a uma ação criminal. Marcos Cunha reforçou que o foco principal da Falcone não é a educação. E por isso, existem muitas outras empresas e instituições que poderiam prestar o mesmo serviço. A Falcone, nós já dissemos isso, a Falcone não tem nem sequer grande experiência nessa área. A Falcone, toda a documentação que nos apresentou aqui, só 2% da sua atividade é destinada à educação. Então não há notório saber dessa empresa para atuar nessa área. Nós temos aqui o IFSU, nós temos a Universidade Federal, a Universidade Católica, nós temos aqui então uma gama de agentes nessa área da educação que poderiam colaborar com o município de Pelotas. Por que não foram buscados essas entidades, esses recursos que nós temos humanos de Pelotas? Por que chamar uma empresa de fora, de Minas Gerais, para fazer esse estudo? Mesmo com a decisão inicial, o prefeito insistiu em manter a consultoria, atitude que foi criticada pelo Poder Legislativo. Porém, essa posição não durou muito tempo. Na semana passada, o chefe do Executivo voltou atrás e decidiu suspender o contrato. Essa posição é bem clara. Eu e o vereador Marcos Cunha denunciamos no Ministério Público esse contrato que era uma ilegalidade, um saque aos cofres públicos da nossa cidade. A justiça mandou o prefeito cancelar o contrato, o prefeito demorou e agora tomou essa atitude, que eu acho que é uma atitude sensata, porque é o dinheiro do povo da nossa cidade. Nós queremos o melhor para a nossa cidade. E o prefeito tem responsabilidade. Se ele não acolhesse a decisão da justiça, seria responsabilizado criminalmente. Provavelmente os assessores dele dizem para ele cumprir, está cumprido, e quem vai ganhar provavelmente é a cidade de Pelotas. O Poder Legislativo tem um papel fundamental para que possa ter ocorrido esse cancelamento desse contrato, que era um contrato, na minha opinião, fraudulento, que só saqueava o dinheiro da nossa cidade. Desde o início deveria ter se posicionado dessa maneira, mas nunca é tarde para agir bem. Eu acho que o prefeito volta atrás e age corretamente quando cumpre uma decisão judicial. E agora vai ficar pacificada essa situação até a decisão final nesse processo. Não é uma decisão final ainda, mas durante o processo, uma decisão do Tribunal de Justiça tem que ser cumprida. Nas declarações para a mídia, Eduardo Leite relatou que a suspensão vai causar prejuízos para as escolas. O vereador Marcos Cunha discorda dessa posição e salienta que as deficiências na educação não vão ser solucionadas com uma consultoria. Quando nós estamos vivendo uma situação aí de precariedade na área da educação, que as crianças não têm sequer sala de aula, estão alojadas em containers. Ora, as crianças estão alojadas em containers. Será que nós precisamos de uma consultoria para nos dizer que primeiro nós temos que dar condições físicas adequadas para nossas crianças? Nós precisamos de uma consultoria de 2.150.000 para dizer que o professor tem que ganhar o piso do magistério, que nós temos que ter condições mínimas de atuação nessa área? Eu acho que, sinceramente, sim, se colocou aí a carreta na frente dos bois. Se nós quiséssemos pensar aí no futuro, num projeto de educação mais amplo, para fazer uma coordenação melhor, nós tínhamos que ter as condições básicas resolvidas primeiro. Nós não temos as condições básicas resolvidas primeiro em Pelotas. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, acontece no plenário da Casa audiência pública para homenagear os 50 anos da Escola La Salle Hipólito Leite. A proposta é do presidente da Casa, vereador Ademar Ornel, e dos vereadores Marcos Ferreira e Edmar Campos. A importância dessa escola na comunidade pelotense há 50 anos, quando foi instalada, que é o Jubileu de Ouro, né? Que lembro que naquela época existia a Maloca, ali a Maloquinha, uma vila marginalizada, com grande vulnerabilidade. Eles se instalaram ali e promoveram uma ação social muito importante na região e na nossa cidade, na formação dos alunos também, na assistência dada ao pessoal do entorno e da forma que eles vêm também exercendo a cidadania, formando lideranças nos jovens alunos, formando uma união muito tranquila, assim, pacífica e motivadora entre os colaboradores, os pais, os alunos, a comunidade. Então é um trabalho muito importante. Confira agora os principais temas abordados na sessão plenária de hoje. O vereador Luiz Henrique Viana, líder do governo, cumprimentou o poder público pelo projeto Mãe Pelotense. Segundo ele, em um ano de existência, foi responsável pela redução de quase 30% na mortalidade infantil. O parlamentar também falou sobre a suspensão do contrato com a consultoria de gestão Falcone. Segundo ele, o contrato é legal e vai prevalecer.
O vereador Marcos Ferreira falou sobre as obras da Estação de Tratamento de Água São Gonçalo, que receberam investimentos do governo federal com base no projeto da prefeitura e que está parada porque custa mais do que foi estimado. Segundo o vereador, o SANEP precisa se pronunciar sobre o assunto. Também comentou sobre a suspensão do contrato com a Falcone. Segundo Marcola, a prefeitura deveria abrir um processo contra a consultoria visando ressarcimento, pois o contrato é ilegal e foi assinado com motivações políticas. O vereador Ivan Duarte disse que a taxa de lixo, apesar de desgastante para a população, pode ser uma alternativa para que não se ocorra o sucateamento e privatização do SANEP. Ivan ressaltou, porém, que só vai votar a favor da taxa se for realizada uma auditoria que explique detalhadamente os gastos da autarquia e aponte para onde a receita será direcionada. O vereador Toninho Pérez falou sobre o trabalho que o gabinete dele vem realizando em prol da regularização fundiária, realizado em parceria com a Defensoria Pública em bairros como Vasco Pires e Fragata. Segundo o vereador, a assessoria dele está à disposição da população para auxiliar as pessoas a regularizarem os imóveis. O vereador Ricardo Santos falou sobre o projeto dele que contempla os estudantes do Sisutec com a meia passagem no transporte público. Segundo o parlamentar, várias obras importantes vêm acontecendo na região e o município precisa dar incentivo para que as vagas de empregos criadas sejam ocupadas por pelotenses. O vereador Anselmo Rodrigues disse que não adianta aprovar a criação de uma taxa de lixo se não for feito um estudo do futuro do SANEP. O parlamentar acredita que a receita gerada pela nova taxa vai apenas tapar alguns buracos no orçamento e não vai conseguir evitar o sucateamento da autarquia. O vereador também criticou o atendimento oncológico no município. Segundo ele, o tratamento é de má qualidade e ocasiona o agravamento da doença em muitos casos. O vereador Marcos Cunha também falou sobre a taxa de lixo. Segundo ele, toda nova tributação necessita de um estudo prévio bem fundamentado que a justifique. Marcos ressaltou que, se o município decidir mesmo tributar o lixo, deve prestar um serviço de mais qualidade para a população, realizando serviços como o tratamento do lixo, por exemplo. O vereador Roberto Z3 falou sobre o contrato que concede autorização para que a empresa Oxnaval instale 6 navios sul-coreanos em 150 metros do cais do porto. Segundo o vereador, o contrato vai atender uma demanda do setor pesqueiro e vai trazer desenvolvimento para a cidade. O vereador Vicente Amaral cumprimentou o município pelo projeto Mãe Pelotense e a doação de uniformes escolares para estudantes da rede pública. Segundo o parlamentar, o papel do Poder Legislativo, além de fiscalizar e realizar denúncias, é o de saber apontar as qualidades da gestão. Sobre a taxa do lixo, Vicente defendeu que a cobrança seja realizada separada com a da água, pois são serviços de naturezas diferentes. O vereador Vitor Palladini falou sobre o Dia Internacional da Juventude, ressaltando que a preocupação com os jovens sempre foi uma das principais pautas do mandato dele. Vitor lembrou que já foi aprovado na casa o projeto de criação do Conselho Municipal da Juventude e defendeu a implantação imediata dele, para que se possa pautar a criação de políticas públicas específicas para esse nicho da sociedade. Confira no próximo bloco o reconhecimento do Legislativo pela passagem do Dia do Advogado, do Estudante e da Juventude. Nós já voltamos. Fique conosco. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão.
aconteceu na presidência da Câmara um café da manhã que homenageou os pais da casa. A direção da Câmara promoveu a atividade com o objetivo de destacar a importância do papel desses líderes de família. Nas manifestações foi salientado que esses homens conseguem ter a tranquilidade na hora de dividirem suas rotinas entre o trabalho e as tarefas de casa. O momento serviu também para confraternizar e integrar os funcionários do Poder Legislativo. Esse evento nos permite homenagear, nos discutir, nos permite refletir sobre uma pessoa que é referência nas famílias, que é o pai. Da importância do pai para os filhos, dos filhos para o pai. Então a discussão que a gente tem, e à medida que a gente prestigia o evento, da importância do evento, do significado do evento, a gente está refletindo sobre isso. Na semana passada, os vereadores Beto Z13 e Anderson Garcia prestigiaram 2 assinaturas que vão movimentar o Porto de Pelotas. O primeiro ato foi a assinatura de um convênio com a Ox Naval, que vai permitir que Pelotas forneça suporte para embarcações estrangeiras, o que vai devolver para a cidade o caráter de porto internacional. É uma operação com embarcações coreanas que ficarão atracadas aqui no nosso porto e a partir do ano que vem, de 15 em 15 dias, serão descarregados, pescados, oriundos de águas internacionais próximas às Ilhas Malvinas ali na Argentina, em que esses pescados serão embarcados aqui no cais do Porto de Pelotas, fiscalizados pela Receita Federal, estufados já os contêineres em cima dos caminhões e logo a seguir esse produto vai para Rio Grande, onde de lá vai especialmente para o continente asiático, né? Na sequência foi oficializado um protocolo de intenções que vai permitir a elaboração de um projeto para a captação de recursos, com o objetivo de qualificar o acesso do Porto de Pelotas e assim permitir que a celulose rio-grandense utilize o porto para o transporte de madeira para Guaíba. O grande passo é o acesso ao Porto de Pelotas. Esta parceria com a celulose rio-grandense que vai nos doar o projeto executivo e o governo federal e o governo estadual contratarão a obra do acesso ao Porto de Pelotas. Com a hidrovia Brasil-Uruguai, incluída no PAC 3, com investimentos aí da ordem de R$1 bilhão em 10 anos. Nós aqui teremos uma outra realidade no nosso porto. E isso significa a melhoria do nosso custo de logística, nos deixando mais competitivos para a atração de investimentos. A própria integração do ponto de vista da infraestrutura portuária, da área retroportuária, para que os caminhões também não precisem passar pelo centro histórico da cidade. Isso também é custo. Isso também pode gerar dano ao patrimônio, porque são caminhões pesados, etc. Então, do ponto de vista das condições de operação do porto, o porto, a partir de hoje, viverá uma nova realidade. Com a concretização dessa ação, o porto vai diversificar suas atividades, além de ampliar em médio prazo o transporte de cargas. Será uma operação de em torno de 1.290.000 toneladas de madeira bruta por ano. Isso representa, para o telespectador ter uma noção, entre 100 e 120 caminhões bitrens, em que essa madeira bruta vai ser carregada aqui no porto, em chatas de 4.000 toneladas, que leva essa madeira até Guaíba, até a fábrica da celulose. Isso vai ser em torno de 3 vezes o que é o movimento hoje anual e com uma possibilidade de que junto com isso exista uma diversificação do volume de cargas e que a gente possa hoje, transportando em torno de 400.000 toneladas ano, num período curto de 2 anos a gente possa transformar isso em 2 milhões e meio de toneladas ano movimentadas no Porto de Pelotas. Tanto para os envolvidos quanto para os representantes do Parlamento Municipal, parcerias como essas entre o governo do estado e serviços privados permitem o crescimento e o desenvolvimento econômico da região. Teve, nas parcerias, tanto com a Ox Naval nesse primeiro momento, quanto a celulose rio-grandense, despertar para outras empresas virem explorar aqui e participar desse processo, desse porto. Com certeza teremos aqui o corredor da hidrovia do Mercosul passando pelo Porto de Pelotas e também aqui agregar a mão de obra qualificada que esse porto tem para os seus trabalhadores da SPH. Então ficamos muito felizes, o Poder Legislativo que debate lá no Parlamento, outros colegas vereadores falam no desenvolvimento
desenvolvimento, falo da questão do Porto de Pelotas e que bom que nós tivemos, né, a satisfação de poder nesse momento celebrar. Porto de Pelotas tem que ter um desenvolvimento maior do que ele já estava tendo. Nós temos uma preocupação muito grande em relação à hidrovia do Mercosul e o Porto de Pelotas vai ser um ponto fortíssimo da hidrovia do Mercosul, haja vista que o acesso da hidrovia ela parte pela Lagoa Mirim e terá que passar por Pelotas em razão do canal de São Gonçalo. A falta de manutenção continua sendo um problema nas vias de Pelotas. O quadro A Cidade Reclama de hoje mostra mais uma rua do bairro Fragata que passa por essa situação. No quadro Cidade Reclama de hoje, a nossa equipe veio até o bairro Fragata, onde a situação dos buracos se agrava a cada chuva. A Rua Campos Sales é uma importante via, de bastante trânsito de carros e ônibus, mas atualmente se encontra cheia de buracos que dificultam o fluxo dos veículos. Quando melhora o tempo, eles vêm, dão uma varridinha, né? Põe uma camadinha de piche e deu. Aí quando chove, abre a buracama toda de novo. Já foi feito abaixo-assinado, já foi falado, já vieram, já filmaram, já tiraram foto, mas dizem que já foi arrumado. A chuva não prejudica somente o asfalto. A rua também não tem sistema de escoamento de água eficiente. Quando chove, não tem como sair. Ou sai com água pela canela ou fica dentro de casa. Porque toma conta da calçada, né? A água vai de calçada a calçada. Dá para sair de barquinho. Dá para pescar. E se você também tem algum problema na rua ou bairro onde mora, ligue para a redação da TV Câmara, no telefone 3222-1150 e a nossa equipe vai até você. No dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Advogado e também do Estudante. O Legislativo Pelotense homenageia esses profissionais e acadêmicos pela passagem da data. A profissão de advogado é essencial para defender os direitos e interesses de entidades e também de todo cidadão. Por toda a luta diária desses profissionais pela justiça e por ter na casa vereadores que, além da função de parlamentares, executam a carreira jurídica, a Câmara Municipal reconhece a importância da data, tanto para os advogados quanto para a comunidade que recebe os serviços desses profissionais. O advogado tem um papel de divulgar e fazer com que as pessoas se aproximem dos seus próprios direitos, né? Então isso é muito importante. Frequentemente nós nos deparamos com situações em que o advogado é o grande referencial para aquela comunidade onde ele está inserido, para que ela tome conhecimento, né, dos seus direitos. Nós ainda vivemos numa sociedade muito desigual. Nós temos no nosso país pessoas que sequer sabem ler ou escrever, às vezes não sabem escrever nem o próprio nome. Então o advogado numa comunidade como essa, ele é um referencial, sem dúvida, e tem um papel assim de responsabilidade social muito grande, né? Cabe a ele poder fazer chegar às pessoas o conhecimento do direito que elas não têm. E se ele não estiver lá frequentemente próximo e aberto para essa comunidade, ele vai deixar de cumprir essa tarefa social que ele tem para desempenhar. Essa comemoração é muito importante, porque representa o início da criação, o dia do advogado, dia 11 de agosto, é o dia da criação do primeiro curso de Direito no Brasil. E é uma comemoração muito representativa, porque demonstra a importância do advogado na sociedade, a importância constitucional, a importância legal e a importância fática, porque efetivamente o advogado tem representado e tem conseguido fazer com que se diminua as diferenças para que as pessoas possam alcançar seus direitos. Viana ainda salientou que na cidade existem muitos profissionais que se destacam na área. Inclusive um deles recebeu premiação estadual no Dia do Advogado. Ontem na comemoração, e acho importante salientar, tivemos um advogado pelotense que recebeu a comenda Oswaldo Vergara, a maior comenda dada a um advogado no Brasil, e que o Dr. Alexandre Fernandes Gastal, que já foi presidente da OAB em Pelotas, já foi conselheiro estadual, enfim, e que é um representante da categoria, recebeu em Porto Alegre. E é claro que não poderíamos esquecer dos estudantes, que buscam na escola e nas universidades o caminho para a formação profissional e do conhecimento. Bom, é na escola que a gente dá os primeiros passos, né? São os professores lá na infância que nos ensinam a ler, a escrever, e aquilo ali a gente carrega para toda a vida. E na universidade
a gente consegue já ter as ferramentas para trabalhar, para entrar no mercado de trabalho, e a importância do professor e dessas instituições é bem relevante na nossa vida. É um sentimento muito bom, já na fase de conclusão nos estudos, mas já englobando isso ao meu trabalho aqui, as oportunidades que vão surgindo no dia a dia. E cada vez a dedicação é maior. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, sem tu buscar uma formação, e não fazer só uma formação, fazer a faculdade em conjunto, sem isso, acho que não tem portas em lugar nenhum. E hoje é comemorado o Dia da Juventude. Quem trata esse tema na casa é o vereador Vitor Palladini. Quando nós entramos no Legislativo, e até por ser o mais jovem vereador do Parlamento Pelotense, nós assumimos essa responsabilidade de lutar por políticas públicas de juventude. E logo diagnosticamos a falta de um espaço para os jovens pelotenses debaterem a sua própria política, o que eles pretendem, o que eles querem para suas vidas na política aqui em Pelotas. Foi então que nós aqui encabeçamos uma grande luta para a criação, para a aprovação de um Conselho Municipal da Juventude que fosse incluído na lei orgânica do município. Então, fica mais como uma saudação à juventude pelotense, que está de parabéns, que é responsável pela grande transformação da sociedade, e quero dizer que aqui terão sempre um parceiro para batalhar, para lutar. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá!